Muito bom dia a todos, caros amigos, amigas do Centro Espírita João Batista, de nossa atividade dominical de evangelização infanto-juvenil, mocidade espírita e grupo de paz Paulo Zerbeto, para mais uma palestra virtual que a cada domingo nós trazemos para os nossos amigos, para o público também, porque essa palestra ela é gravada, depois ela é colocada em nossas mídias sociais, que ficam à disposição de todos os interessados. Como sempre fazemos, né, no início de cada atividade, vamos fazer uma oração, uma prece singela, para que possamos receber, sermos agraciados com a presença dos bons espíritos, dos amigos, familiares, das entidades que assessoram e monitoram nossa querida casa, Centro Espírita João Batista. Que possamos realizar um encontro fraterno, um encontro proveitoso para o nosso conhecimento, para a nossa evolução como seres humanos. Rogamos humildemente que a espiritualidade possa amparar a nossa querida amiga Ana Paula, palestrante destacada para esta oportunidade. E com a oração dominical, aquela oração conhecida do Pai Nosso, ensinada há quase 2000 anos atrás por nosso Divino Mestre, Jesus, nos permitamos então iniciar a palestra da manhã. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, temos a grata satisfação de receber a nossa amiga, trabalhadora da casa, já de longa data, Ana Paula Gomes. Ela já esteve presente em algumas oportunidades, fazendo exposições no grupo de pais, em alguns anos anteriores, quando ainda estávamos atuando de maneira presencial. Esta é a primeira vez que ela vai nos brindar com um tema de maneira virtual. Como de praxe, nós sempre pedimos para silenciar os nossos celulares, ao mesmo tempo que os nossos microfones também, para deixarmos fluir a palestra da melhor forma possível. E costumamos orientar que as perguntas, os comentários, sejam todos feitos no final da exposição, quando abrimos, então, a oportunidade para os nossos queridos amigos que estiverem conectados para tecer os seus comentários. O tema que a nossa querida amiga Ana Paula vai desenvolver é um tema bastante interessante, que suscita curiosidade, né? O tema é Evolução em Dois Mundos, o papel dos pais, né? A importância dos pais no aprendizado. Os pais como facilitadores neste aprendizado. Então, sem mais delongas, né, querida Ana Paula, seja muito bem-vinda a este grupo, a este, mesmo que virtual, estamos todos conectados através dos nossos melhores sentimentos, desejando a você uma ótima exposição, tá bom? Obrigada, Walter. Obrigada. Gente, eu vou já sair descumprindo uma regra do Walter. Eu vou fazer bastante pergunta e eu queria que vocês respondessem para eu não ficar no vácuo. Então, Walter, eu vou fazer as perguntas e eu vou pedir para eles interagirem comigo durante o momento, porque todos nós aqui somos pais e a gente está aqui para estudar juntos. Então, eu tenho, como facilitadora, eu vou fazer isso, vou fazer as perguntas para que a gente comece a conversar um pouco, né? Fique à vontade, Tá Ana, bom, porque a palavra é sua, a dinâmica e a condução da exposição é toda sua, tá da bom. forma que você melhor entendeu,
para a interação junto conosco. Fique à vontade. Ah, ótimo, eu te agradeço. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas, essas não precisam de resposta, mas é para vocês pensarem, né? É quem aqui que gostaria muito de ter certeza que é um bom pai ou uma boa mãe? Tipo aquele pai e mãe que ganha um certificado, ótimo pai, né? E põe na parede. E quem aqui, quem duvido que alguém aqui não se importaria de ser um bom pai ou boa mãe, né? Por isso que nós estamos aqui reunidos. E quem acha que ser um pai ou ser uma mãe é uma tarefa fácil, né? Essa missão que nos foi dada é fácil. Eu queria muito agradecer, né, por estar aqui. Então, como o Walter falou, eu sou Ana Paula Gomes e a gente vai falar sobre o tema de evolução em dois mundos, o papel dos pais como facilitadores do conhecimento. E aí eu queria agradecer a todos que estão aqui por vocês terem decidido estar aqui comigo, né? Estou vendo o Macário, a Lu, Suzana, Antônio Carlos, o Walter, deixa eu ver mais aqui, o Ronaldo, a Nilsara, a Rosane. Muito obrigada pela presença de vocês, por tirarem esse tempo para a gente conversar sobre isso, né? Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente discute, a gente aprende e eu vou até falar um pouco sobre isso hoje na questão do aprendizado, né? E eu também queria realmente agradecer o convite, né? Como o Walter falou, a primeira vez que eu estou aqui na forma virtual, apesar da gente já estar fazendo tanta coisa virtual, mas no domingo é a primeira vez. E a gente hoje vai falar um pouco rapidamente sobre essa questão, né? Do que ser um facilitador de aprendizado para os nossos filhos, a questão da evolução em dois mundos, né? A questão da reencarnação. Eu não vou entrar detalhado no tema reencarnação, mas eu vou entrar nessa questão da evolução e como que a gente dá o suporte aos nossos filhos sobre essa parte, né, da evolução. Qual o papel que nos cabe? Então, só para falar rapidinho sobre mim, o Walter falou, eu sou colaboradora do João Batista, tem mais ou menos, acho que uns 6 para 7 anos, acho que uns 6 anos. Quando eu vim aqui para Jundiaí, eu não morava aqui antes, e eu sou mãe já há 18 anos. Eu tive a difícil experiência de receber um espírito que não ficou muito tempo aqui na Terra, então ele ficou apenas 1 mês e meio, e voltou ao plano espiritual. E foi um difícil sentimento de mãe, mas que me fez aprender muito. E como toda experiência, a gente precisa tirar o aprendizado, né? E depois, né, agora, há quase 16 anos, eu recebi a minha filha, a Mini. Antes tinha sido um menino, o Cauã, e depois eu recebi a Mini, que está aqui comigo até hoje. E, né, 16 anos, Walter tem essa experiência, muitos aqui que têm experiência de filhos adolescentes, é uma outra fase. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui também, né? Quem tem essa experiência e acha que a adolescência é um tanto quanto curioso para os pais, né? Eu, sinceramente, não lembro de ter sido assim tão diferente na adolescência, mas minha mãe não está viva para eu perguntar para ela. Então, eu não sei se eu dei tanto trabalho assim na adolescência ou eu simplesmente esqueci porque me é conveniente. Mas a gente tem esse sentimento, né, de cuidar dos filhos, de ser o melhor pai, melhor mãe possível. Então, tudo eu me dediquei a Mini para que eu fosse a melhor mãe possível, sozinha, que eu acabei tendo essa experiência de ficar com ela a partir dos 2 anos, só eu criando ela sozinha, até que chegou aos 12 anos, ela resolveu morar com o pai. E aí a gente também vai ver um pouquinho sobre isso aqui na palestra. Então, assim, eu criei ela com todo amor, todo carinho, com toda dedicação. E aos 12 anos ela falou, não, eu quero morar com meu pai. Uma experiência que ela não tinha vivido desde 1 ano e pouco, mas ela quis ir e ela está lá até hoje. Então, hoje, a nossa convivência é esporádica, ainda mais com essa pandemia, que a gente não tem tanta essa flexibilidade por causa de todas as restrições, né, que a gente tem. Ela mora com a avó, então tem toda essa questão de proteger também a família que ela está morando. Mas, assim, eu não sei se todo o tempo eu consegui dar bons exemplos, mas eu sei que todo o tempo eu tentei dar o meu melhor. E o importante é que
mesmo tendo o caso de ter não dado bons exemplos, que eu tenha realmente no equilíbrio ter sido positiva, porque ela é uma boa menina, ela é uma criança responsável, uma ótima aluna, uma ótima filha, então eu não tenho assim que me desmerecer nesse papel que eu recebi, por mais difícil que ele seja e desafiador. Mas é isso, eu me orgulho realmente de ter sido essa mãe, e ainda tem muito espaço aí para ser mãe, né? A gente, se Deus quiser, eu vou ter essa oportunidade aí de ter, igual o Edmur aí, o Macário, já tem os netinhos, e a gente está... o Edmur acho que ainda não tem neto não, né, Edmur? Mas o Macário, o Edmur que já está com filho adulto, o Antônio Carlos, então, assim, o nosso papel ainda continua. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides, e deixa eu colocar aqui. Não, eu acho que eu vou ter que passar esses meus slides. Deixa eu passar aqui, gente, porque eu tenho uma outra tela, senão eu vou ficar olhando de lado e vocês vão achar que eu não estou olhando para vocês. Espera aí. Deixa eu mudar aqui. Esse aqui. Pronto. Opa. Então, aqui a gente vai falar a evolução dos dois mundos, né? Os pais como facilitadores do aprendizado. Voltando aqui, eu queria agora que a gente refletisse. Eu ia colocar vocês em dupla, mas como muitos estão com a câmera fechada, talvez não estejam disponíveis para conversar assim, eu vou abrir aqui para perguntas, né? Aí vou falar assim, me conta uma mentira sobre ser pai ou mãe. Edmur, me conta uma mentira aí sobre ser pai ou mãe. É não ter exercício da vida, né? É tudo fácil, tudo simples. Obrigada. Você E quer aí, ver uma grande mentira? fala. Ter o manual pronto para ser pai e para ser mãe. Receita de bolo, sempre funciona. Verdade. Não tem uma receita, até porque, né, todo mundo é diferente. E me conta uma verdade, então, aí agora, sobre ser pai e ser mãe, quem está participando. A verdade para mim foi que quando eu tive o meu primeiro filho, eu recebi um presente embrulhado, bonito, né? E ele foi abrindo, né? E aí o exercício com seus 12, 13 anos começou realmente, né? A gente pensa que o exercício nosso está quando eles nascem, né? Não, o exercício maior está quando eles começam na adolescência, né? Então, aí ele desabrochou e aí é o presente, é o exercício da vida para a gente, né? Que eu diria para todos, né? Que é maravilhoso, né? Que é uma oportunidade que nós temos de crescer como pessoas. Isso aí. E alguém mais para me falar uma verdade aí sobre ser pai ou ser mãe? Ana Paula, sou eu. Oi. Eu vou voltar na primeira questão de mentira. Vai. Eu tenho trabalhado para não cair nessa armadilha de mentira, porque você ser pai ou ser mãe, você tem que ser exemplo. Eu diria mais uma consequência da ignorância, do nosso amadorismo de ser pai, um erro ou outro, mas não por vontade própria, não por dor. Obrigada. Verdade, ser pai ou ser mãe é uma excelente oportunidade, um exercício de crescimento seu, pessoal, né? De você vivenciar essa vida, de você aprender a ser filho, né? Porque agora, como pai ou como mãe, você aprende a ser filho. Essa é uma verdade. Muito bom. Alguém mais ia falar aí? Estão me ouvindo? Eu quero falar Estou, mas pode falar. Uma mentira, Ana. Fala aí, Lu. Eu acho que essa questão de que a gente sempre está 100% feliz e no paraíso tendo filho. Às vezes é muito difícil ser pai e ser mãe, é cansativo ser pai e ser mãe, e às vezes também a gente se decepciona, fica bravo, fica com raiva de algumas posturas dos filhos. Eu acho que isso faz parte de ser pai e ser mãe.
Isso E uma aí, grande verdade é que a gente não tem esse espaço na sociedade, às vezes, para assumir. Nossa, como eu estou cansada de ser mãe, como eu estou cansada de ser pai. Como isso cansa. A gente sempre tem que estar nesse papel de eu amo meus filhos, eles são super importantes. Então, o quanto, às vezes, sendo ser humano nesse papel de pai e de mãe, a gente tem esse direito de ter o nosso lado sombrio e o nosso lado iluminado, tanto quanto para as outras situações da vida. obrigada, Luciana, obrigada por ter trazido isso, muito importante. Alguém mais queria falar? Oi, Aninha, bom dia, pessoal. Eu não sou pai, né, mas eu sou filho, né? Já cuidei de sobrinhos meus também. Eu, nessas questões de ser pai e falar sobre uma mentira, né, vamos falar assim, que acho que não é mentira, né? É o pai tentar ser um herói para o seu filho, né? Ser aquele o máximo, né? E realmente não precisa isso, né? Como não cai a ficha, você tem que ser um exemplo para ele, né? O melhor possível, né? A mãe é a mesma coisa, né? Isso é porque a gente, quando é criança, né? A gente tem um pai como um ídolo, né? Aquela coisa, e a gente vai crescendo, a gente percebe que as coisas não são bem assim, né? Os pais, eles tentam nos orientar pelo melhor caminho, né? E às vezes você pensa que seu pai é tudo isso, de repente acontece algo e você se decepciona, né? Puxa, meu pai, entendeu? Entendi. Aí você começa você começa a discernir, começar a ter certos questionamentos, né, sobre esse tipo de coisa. E a grande verdade é que ser pai e mãe vamos dizer assim, uma atividade de renúncia, né? Você acaba renunciando à sua vida, né, aos seus prazeres em prol da família, do seu filho, né, daquele que Deus colocou em sua vida para você cuidar, né? É um exercício de renúncia até o final da vida, né? Acho que isso nunca acaba, né? Se Verdade. você não viveu isso, né, é uma sublimação da renúncia em você, né, quando você tem um filho, né? É isso, Obrigada. né? Obrigada, Ronaldo. Mais alguém? Eu tinha ouvido alguém, parece que abriu o Eu, microfone. eu queria só comentar, Ana, Pode falar. sobre uma verdade, né? Já que eu falei uma mentirinha, né? Que não existe receita para ser pai e mãe, mas eu vou falar uma verdade. E essa verdade remonta à minha experiência pessoal, né? Eu tive um chefe no meu trabalho muito bacana, né? Um chefe muito paizão, né? Que a gente, inclusive, convivia em alguns finais de semana. Ele convidava para ir na casa dele, fazer churrasco e tal. E na época eu não tinha filhos ainda. E ele já tinha 3. E a menina mais velha, com 18 anos, engravidou e teve um menininho. A menina não casou. E aí veio o netinho dele, né? O Paulinho. E aí eu pergunto assim, né? Quem que criou o Paulinho? Não foi a filha, foi ele. Então, nesse estágio em que ele estava criando o menininho, estava começando a engatinhar, ele falou assim para mim, Valtão, né? Ele era muito amigo, muito paizão. Ele falou assim, Valtão, aprende uma coisa quando você tiver seus filhos, tá? Assim, ó, filhos pequenos, pequenos problemas. Filhos grandes, grandes problemas. Tá Ótimo. certo? Ou seja, no bom sentido, né? São os desafios que a paternidade e a maternidade nos trazem, né? Eles serão sempre filhos e, de certa forma, nós estaremos sempre preocupados, né? Com o caminhar deles pela vida, né? É um pouco o que o Ronaldo comentou, né? É isso aí. Independente da idade, nós, como pais e mães, vamos enxergar os nossos filhos como crianças, né? Como necessitados, que a gente precisa, de alguma forma, estar cuidando, amparando, né? Isso aí. Obrigada. A gente teve um monte, não sei se mais alguém quer Ana, falar. eu gostaria. Rapidinho, vamos lá. Vai rapidinho para mim, Ana. Não, é porque a gente já está. Eu sei, eu sei. Nós temos uma oportunidade fantástica e maravilhosa. Nós temos uma doutrina que abre um leque de oportunidade. A nossa visão é global, é gigantesca. Então, eu até falando do que o Walter falou, do que o Ronaldo falou, renúncia, o problema, eu não vejo problema. Eu vejo oportunidade. Renúncia também, os nossos pais
os meus pais renunciaram por nós. Então, quando a gente pensa como renúncia, como um problema, a gente está dificultando a nossa missão. A pergunta dos livros espíritos, a missão da paternidade e maternidade é uma missão? Sim, é uma missão. Nós temos que encarar como missão, como oportunidade e não como um problema. Só completando. O Chico fala maravilhosamente. Você nasceu na família que deveria nascer, com quem deveria nascer. Então, não reclame. O Chico. Muito bom. Gente, vocês estão vendo meu slide ou vocês estão vendo a minha projeção de slide? Só para ter certeza, Macário ou Val. Eu estou vendo, tá aqui, ó. Vamos refletir? Não, mas tá inteirinha, né, a tela, tá bom. Projeção. Tá, projeção. Beleza. Projeção, porque está aparecendo no slide do lado ou não? Não. Tá. Isso. Tá aparecendo aqui. Está aparecendo o módulo apresentação, né? Então, sim. É isso, modo apresentação. Deixa eu ver como é que eu faço. Deixa eu ver como é que eu faço, porque hoje... Bem, eu já sei o que eu vou fazer. Vou parar de novo aqui. Vou fazer do jeito que... Como eu tenho 2 telas, ela me bagunça de vez em quando. Agora vocês estão vendo certo? Sim. Perfeito. Tá, ótimo. Tá bom, obrigada. Então, muito bom tudo que vocês falaram e a Luciana trouxe um ponto também interessante, essa questão que a sociedade cobra de que todos nós sejamos felizes e satisfeitos como pais e mães. A gente sabe que a gente também é humano, né? A gente também está em evolução, a gente não está só para evoluir os nossos filhos, mas como o Macário falou, o Ronaldo falou, nós estamos, né, aprendendo juntos com eles a ser pais, né? Eles aprendem a ser filhos, a gente aprende a ser pais, porque minha mãe falava, né? Você joga o jogo jogando. Então, a gente está jogando e aprendendo, acertando, errando, chorando, às vezes, e falar que não que eu não estou sempre feliz como mãe ou pai, às vezes é uma coisa que as pessoas falam, ai, como assim? Nossa, que desalmada. Uma vez eu vi uma pessoa na internet falando da amamentação, todo mundo fala que a amamentação é fácil, mas não é, dói, não sei o quê. Então, assim, as verdades, né? Quais são as verdades e quais são as mentiras? Muitas das vezes, eu trouxe isso aqui para a gente realmente refletir nessa questão. A gente pode sentir dificuldade, a gente precisa trazer isso para a nossa reflexão, porque nós somos realmente humanos. Apesar, né, de ser uma missão e ser uma oportunidade, como o Macário falou, a gente pode, nos nossos momentos de escuridão, sentir como um fardo, sentir que está pesado, e está tudo bem. A gente está se evoluindo também como pais, e isso vai aparecer um pouquinho mais na frente, quando a gente dá uma olhada nas perguntas do Livro dos Espíritos. Por que eu trouxe esse tema, né? Evolução em 2 mundos? Eu pensei no livro Evolução em 2 Mundos, que ele fala basicamente da questão da reencarnação, né? Que é um livro da coleção de André Luiz, que está na coleção A Vida do Mundo Espiritual, é o 10º livro. Eu queria que a gente aqui fechasse algumas premissas, né? Porque eu não vou poder abrir tanto que tem, a gente fala 10 anos aqui sobre esse tema, que a gente não vai faltar assunto. A evolução acontece em todo o processo do espírito, se dando como encarnado como desencarnado. Por isso que eu trouxe, assim, essa questão da evolução em 2 mundos. Eles estão, né? A gente está aqui dando suporte nessa questão, essa parte da evolução deles como encarnados, mas eles já vieram de uma outro momento de evolução como desencarnado e eles vão voltar para o mundo espiritual também para continuar a evolução deles. Então, assim, a gente como encarnados, a gente tem a nossa evolução moral e a nossa evolução material. A gente não pode negar, né, mesmo sendo espíritas, nós estamos no mundo material e a gente precisa ensinar os nossos filhos a ir trabalhar, a conquistar o seu dinheiro, a ter a casa que eles desejam, a viajar para onde eles querem. Isso faz parte da evolução, porque através disso eles desenvolvem outras virtudes, outros conceitos que também vão dar o apoio à moral, e a moral dá apoio. Então, é muito conectado. A gente
quando pais, a gente tenta desenvolver muito essa questão, né, na primeira infância, de ensinar o que é certo e o que é errado, de não mentir, isso, aquilo. Então, a gente ensina isso para que no futuro, né, depois que eles comecem a viver a vida deles por conta própria, eles tragam isso com eles e desenvolvam aquilo que eles desejam ter. E a gente também precisa desenvolver a nossa intuição, a nossa razão. Então, a questão, né, do nosso ego, a nossa razão e a nossa intuição, a nossa parte espiritual, como é que a gente faz esse equilíbrio, né? Por isso que nós estamos aqui, né, como os nossos filhos, tentando colocar eles no caminho de conhecer o Deus, de conhecer a Jesus, de aprender através da doutrina espírita. E a gente é o tutor, a gente está ali como responsável, né? Durante essa encarnação, a gente está o responsável por passar para eles esses aprendizados, né? Que nós recebemos ou que nós não recebemos, mas que nós queremos muito aprender. Porque o nosso modelo de aprendizagem foi com os nossos pais. Tem gente aqui, eu tenho certeza, ou em qualquer lugar que vai assistir depois a gente, que teve ótimos exemplos como pai, e como pais, né, tiveram pais ótimos, mas teve outras pessoas que tiveram pais horríveis, né, que eram pais agressivos, ou foram abandonados, ou não tiveram os pais, foram adotados, mas tiveram os pais adotivos que lhe deram todo o suporte. Então, assim, cada um tem a sua história. E a gente pode ensinar para os nossos filhos aquilo como que a gente aprendeu ou aquilo que a gente aprendeu e a gente não quer repetir. Então, muitas das vezes a gente leva o modelo de aprendizagem, né, que a gente aprendeu lá na década de 80, cada um na sua década, que a gente aprendeu e a gente tenta reproduzir aqui. E muitas vezes não funciona, porque a gente está numa outra sociedade, a gente está com outras influências. A forma de ensinar é outra, mas os preceitos morais são os mesmos, né? Que a gente deveria ter aprendido ou que a gente aprendeu com os nossos pais. Bem, aí aqui, no prefácio do livro, ele fala... André Luiz, quem faz o prefácio do livro é o Emmanuel, né? Ele fala assim: André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade. Esse livro, né, Evolução dos Mundos, ele fala dessa questão da imortalidade, da reencarnação, fala várias coisas muito específicas, muito científicas, muito morais também. É um livro belo, mas assim, eu trouxe esse título para pensar na questão da continuidade da evolução através de nós como pais, tá? Vou continuar lendo. Principalmente destacando aos companheiros encarnados com a forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular em que o espírito, viajor da eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra, em trabalho evolutivo quando não seja no duro labor da própria regeneração, ou seja, a gente está evoluindo ou a gente está se regenerando quando a gente tem a encarnação. E assim procedeu, acima de tudo, para salientar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os tributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras nele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Então, aqui fala da oportunidade da nossa evolução e das nossas escolhas. E como nós, pais, queremos transferir esse aprendizado, como que a gente vai, né, influenciar os nossos filhos para fazer as escolhas corretas? Não vou continuar lendo, era só essa parte principal aqui que eu queria mostrar. Aí a gente entra, né, no Livro dos Espíritos, que o Macário até já comentou. Pode-se considerar como missão a paternidade? É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho.
Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele alavancasse na estrada do bem. Aqui, a gente tem uma reflexão profunda na questão de que, sim, nós temos uma missão, é nossa responsabilidade, não só ensinar-lhes a dar bons frutos, mas realmente transformar o caráter deles, né? Fazer essa moldagem do caráter, principalmente na primeira infância, porque se lá no futuro eles falharem porque nós fomos irresponsáveis, nós também vamos ter essa responsabilidade pela queda deles, né? Pelo insucesso do nosso trabalho que foi mal feito. Mas, ao mesmo tempo, não era nossa responsabilidade total se nós fazemos tudo o que podemos, né, da forma verdadeira, não negligenciando nada, ou pelo menos tentando ser o melhor que a gente pode ser. E se lá na frente eles também não derem bons frutos, porque aí vem as próximas perguntas, né, que fala um pouco sobre a questão da adolescência e tudo. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância, falando da criança, né, para a infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, assim, porque, né, as crianças vêm, a gente tem nós viemos também, né, todas as crianças vêm, tem aquela inconsciência, né, da questão da reencarnação, esquecer toda a experiência anterior. Para quê? Para que ele venha, a gente fala, né, para que venha com a mente vazia e a gente comece a construir ali, principalmente na primeira infância, onde ele está com essa questão da intuição, com as experiências passadas mais apagada, para que a gente consiga ir moldando. Isso não quer dizer que a gente vai ter sucesso, mas a gente tem mais, como eu posso dizer, mais poder de influenciar, já que eles são crianças, né? E aqui fala um pouco mais sobre isso embaixo, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente a sair da adolescência. É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa voltar ao outro. As crianças são seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes a ele todos os aspectos da inocência. Ainda que se trata de uma criança de maus pendores, cobre-se-lhe as más ações como a capa da inconsciência. Então, assim, a gente não sabe como é, né? Da onde vem, como é aquele ser, como é qual o grau de desenvolvimento daquele ser. Então, mas a capa da inocência é justamente para que a gente ame. É tão bonitinho, dá beijinho no papai, né? Vem aqui, abraça, e brinca, e beija. Todo mundo se derrete por uma criança. E aí a gente tem como desenvolver esse amor. Imagina se a gente soubesse que é um inimigo ou que a criança já viesse uma criança raivosa, que briga, que aquilo. A gente já tem muitas crianças que já trazem características mais fortes, que assim, que a gente tem um pouco mais de dificuldade para poder moldar algumas virtudes, né? E isso quando criança já é assim, imagina se nascesse com 100% da carga, né? Ela vem se desenvolvendo conforme vai se revelando. E aí aqui, continuando aquela última questão, essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser,
e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Então, aqui, se não o são, o consequente castigo sobre elas recai. A gente, né, como pais, a gente vai tentar fazer de tudo, mas se elas não derem bons frutos, não se desenvolverem como deveriam se desenvolver, a elas o castigo recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam de mais minuciosos cuidados, o que eu comentei um pouco antes. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes de a primeira infância que a manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e como se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil as torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, aqui eu queria abrir, se alguém tiver algum comentário para falar, eu acho que o Macário já tinha comentado, né, o quanto que é uma missão desafiadora, é uma missão que nem sempre a gente está feliz com ela, mas a gente tem essa questão de ter essa oportunidade, né, de ter essa inocência colocada na criança para que a gente consiga moldar a tendência que ela veio ou ensinar um pouco mais aquilo que a gente sente, né, no nosso coração de pais que a gente deve ensinar. Tem alguém que quer comentar alguma coisa sobre isso? Fala aí, Edmur. Eu não consigo ver todo mundo, então vocês podem abrir o microfone e falar. Eu só gostaria de acrescentar isso tudo que foi dito, que também nós não podemos esquecer o exercício do filho, né? Porque existe também o exercício do filho quando ele nasce numa casa de uma família desregrada. Então, ele não vai ter esse carinho todo que você falou, não é? Mas é o exercício dele, é um exercício ao contrário, né? Porque ele vai ter uma família ao contrário, né? De agressividade. Então, era isso, só esse ponto que eu gostaria de acrescentar. Ótimo, Edmur. Como a gente falou, né? Os pais estão se desenvolvendo e os filhos também. E nesse caso, quem traz a missão, talvez, de trazer um pouco de amor na família e de talvez tentar unir ou de tentar modificar a situação daquela família é o próprio filho. Talvez um ser um pouco mais evoluído para tentar abrandar aquela família e elevar eles numa evolução. A gente, né, realmente percebe que existem muita gente assim e aí o sofrimento a gente sempre tem sofrimentos, né? Eu lembro da minha avó e do meu avô. Eles tiveram 6 filhos, um morreu pequeno também, mas tiveram 5 filhos. E o meu tio mais novo, ele teve um problema, ele sempre foi muito inteligente, né, teve uma mercearia, ele era muito uma pessoa de trabalhar muito, sempre foi meu tio mais querido. Mas ele teve um problema com a justiça, ele cometeu alguns erros e ele ficou preso durante muitos anos. E para minha avó e meu avô, eles envelheceram tanto, porque para eles aquilo era uma vergonha tão grande, porque meu avô também sempre foi comerciante na cidade que eles moravam. Então, assim,
eles criaram os filhos com muito sacrifício, mas eram para todos eles ter dado boas pessoas, né? E meu tio cometeu um erro e ficou preso muitos anos. Minha avó sofreu muito, mas como uma mãe que sempre foi o filho preferido também, ela fez a vida inteira, ela foi vários anos, né, visitar ele na cadeia, fez de tudo para poder tirar ele da cadeia e tudo, mas ele tinha que ficar preso, segundo eles, ele tinha que ficar preso porque ele tinha cometido um erro. E quando meu tio ele já saiu da cadeia e ele já pagou por todos os erros que ele cometeu, e ele, né, voltou à vida dele, teve a oportunidade ainda de viver um pouco com a minha avó e com o meu avô, mas eles já faleceram, poucos anos depois eles faleceram, mas assim, o quanto que às vezes a gente se sente culpado por um erro dos nossos filhos, mas que a gente deu a mesma educação para todos iguais, né? Então aqui eu vou falar aqui um pouquinho sobre a formação da personalidade, né? A construção não é só a característica da família, não é só uma característica biológica, genética, não é só o histórico familiar, não é só a cultura que a gente está envolvida, vem a parte espiritual, vem a história daquele espírito que se desabrocha na adolescência, como a gente viu na questão anterior. Então, assim, talvez seja por isso que a adolescência seja um período tão difícil, porque realmente ali eles se mostram, eles começam a trazer suas impressões espirituais e se mostrar. E aí tem todo esse componente, será que a gente cria os filhos todos iguais? Dá para criar filho igual? Não dá para criar filho igual. A gente pensa que existe uma fórmula, né? Alguém falou aí de fórmula, criação de filho igual, assim, eu disse que não dá no sentido assim, você ensina as mesmas coisas, mas a forma que você ensina é diferente, porque cada um vai aprender de uma forma diferente. Um vai precisar de mais castigo, porque ele é aquele filho mais, né, enérgico, um filho mais rebelde, que você vai cuidar um pouco mais, e o outro você vai ter menos preocupação. Esses dias eu estava conversando com a moça que trabalha aqui fazendo limpeza na minha casa, e ela falou para mim, né, a gente tem conversado que o filho dela estava precisando de apoio psicológico e tudo. Aí eu falei com ela falou assim, meu filho fala para a mulher dele que eu não gosto dele, que eu nunca gostei dele. E eu falo, mas qual foi? E ele falou assim, não é verdade, eu amo os dois, eu gosto dos dois da mesma forma, eu fiz de tudo para os dois. Eu falei, eu sei, mas ele foi mais fácil ou mais difícil de criar do que a sua filha? Muito mais difícil. Nossa, ele era tão respondão, ele era tão bagunceiro, não sei o que, não sei o que lá. Então você se dedicou mais preocupação a ele para você poder colocar ele no caminho certo do que a sua filha, é verdade? Ela é verdade, não, com ele eu tinha que estar sempre de olho aberto com ele, tal, não sei o quê. Então, para ele, você brigava mais com ele do que com a sua filha. Então, a visão dele é de que você sempre brigava mais com ele do que brigava com a sua filha, porque a sua filha, como como não precisava de tanta correção, você dava mais carinho, porque você estava sempre falando, olha, tá vendo, você é uma boa filha, e o outro não, estava sempre brigando. Então, assim, o olhar que a criança tem é diferente. Então, eu fui e falei para ela, conversa com ele desse ponto, mostrando para ele esse ponto. Ele hoje tem filho, pergunta para ele como é que ele faria se ele tivesse um filho que desse tanto trabalho quanto ele deu. Porque assim, a gente precisa desmistificar quando os nossos filhos crescem e tem esse sentimento, né, eu falando com ela, a gente precisa desmistificar aquele olhar que ele tinha de filho, de criança, porque agora ele é adulto. Ele precisa olhar que, como adulto, você precisa corrigir a criança ou ter mais energia para que a criança desenvolva alguns aspectos do que para a criança que é mais tranquila. Então, trazer esse olhar de adulto, né, ao invés de deixar que ele pense como uma criança que não foi amada, que a mãe só brigava, que a mãe só corrigia. Então, assim, nós como os filhos, muitas vezes também olhava, né? Meu pai só brigava comigo. Eu falo, meu pai brigava muito comigo, era o jeito dele, era de brigar, era de gritar, né, chinelada, vara, cinto, né? Naquela época tudo cantava.
era uma beleza. Mas eu sabia que era, hoje eu consigo ver que era o jeito dele. Eu não tenho mágoa, eu não tenho nenhum olhar em relação difícil em relação a isso, porque eu consigo ver hoje que era o jeito que ele sabia fazer. Mas a minha irmã não. A minha irmã, ela ainda não conseguiu assimilar isso. Ela ainda tem um pouco de mágoa, porque ela não aceita muitas coisas que aconteceram. Mas aí, nós como os pais, nós fazemos, nós, né, hoje, eu como mãe, vocês como os pais, mãe, vocês fazem o melhor do que vocês podem fazer, porque é o jeito que vocês sabem fazer. E os nossos pais fizeram do jeito que eles sabiam fazer, né? Então essa é a reflexão. Oi. Voltando àquela primeira pergunta da mentira, eu não entro por esse lado de mentira, mas com o sentido de ignorar. Acho que um dos erros maiores da maioria dos pais é querer tratar os filhos igualmente. Tem uma frase que já falaram que era do Rui Barbosa, agora diz que não, se referindo à política, mas dá para aplicar aqui, que democracia é tratar as pessoas desigualmente. Ou seja, cada um tem seu aspecto. Eu tenho 3 filhos e 3 universos diferentes. Então, se você fosse aplicar as mesmas regras, as mesmas normas para os 3 filhos, você vai, popularmente, como se diz, quebrar a cara. Errar muito, né? Exato, errar muito. Você falou da sua época, década de 80, em 80 já tinha os 3 filhos. Nós estamos numa sociedade que precisamos reinventar. Quando, na minha época, minha mãe era em casa, caseira, então ela cuidava dos filhos, cuidava da educação. Hoje a mulher está mais emancipada, ela está no mercado de trabalho. Então os filhos estão sendo, digamos, numa outra situação que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, esse meio termo, né? Reinventar como sociedade. Isso aí, obrigado, Macário. E aí, é por isso que aqui, né, o ser integral, ele tem tudo isso, sim, tem a questão, né, da sociedade, tem a questão de tudo, e aí entram vários fatores que a gente precisa se reinventar como pai e mãe, mas a gente não pode negar essa questão da espiritualidade, né, do filho, então, assim, das personalidades que são desenvolvidas nos nossos filhos e como a gente realmente precisa tratar cada um diferente, porque são universos diferentes. Isso mesmo, obrigada, Macário. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui, bem rapidinho, quer dizer, deixa eu ver, cadê? Bagunçou aqui. Aqui, deixa eu só... Não é esse aqui, deixa eu colocar no tempo certo. Só para facilitar um pouquinho para a gente trazer algumas questões aqui. Opa, deixa eu voltar, porque eu tenho que compartilhar o som, Macário, tem que compartilhar o som. Ok. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo o vídeo, gente? Eu sou madrinha, o que significa que mesmo não sendo mãe, tem um papel importante. Não está aparecendo o vídeo. Não está aparecendo? Então, peraí. Para mim está aparecendo a tela só. Tá, peraí. Vamos de novo. Vou colocar aqui. E agora, estão vendo o vídeo? Agora sim. Tá, obrigada. Vou voltar um pouquinho aqui, uns segundinhos. Bom, eu não sou mãe, eu sou madrinha, o que significa que mesmo não sendo mãe, tem um papel importante, de bastante responsabilidade na educação dessas crianças. Fui eleita para essa missão, portanto esse assunto também me interessa. Interessa também para quem ainda não é pai, porque a gente é filho. Então, quando você fala da educação de filhos, se lembra primeiro da sua educação. Ela é referência para a educação que você vai dar para os seus filhos, entende? A gente conversou numa das vezes que você veio aqui em casa que tudo na vida é exemplo, nem que seja exemplo do que não fazer, né? Exatamente. Então, de fato, as coisas que a gente passou enquanto a gente estava sendo educado certamente traz reflexos para como a gente vai passar isso adiante, né? Sim, com certeza. Esse aprendizado
da relação, especialmente com os pais, é um aprendizado que a gente não tem que fazer cobrança, sabe? A gente tem que olhar para o que foi possível ser dado. As pessoas nunca olham para os pais para perceber que muitas vezes eles nos deram, mesmo que a gente achou pouco na nossa conta, muito mais do que eles tiveram. Tem até uma música de Djavan que eu acho muito legal sobre isso, que diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar. Então você sabe lá o que teu pai e tua mãe passou, pra você estar cobrando uma conta de uma coisa que ele nunca nem teve ou ela nunca nem teve. Então aqui não é cobrança, não é buscar, é simplesmente assim, o que foi possível. Porque uma coisa que eu percebi foi o seguinte, né? Eu vejo que muitos pais, eles foram frutos de famílias mais pobres, mais numerosas, tiveram uma dificuldade, uma relação, e saíram do interior e vieram para cidades grandes e venceram a saga. E aí eles olham para trás e, como Scarlett O'Hara, dizem assim: os meus filhos não vão passar por isso. E esquecem de uma conta simples. Foi exatamente porque passamos pelo que passamos que nos tornamos quem nos tornamos. Privar os filhos de dificuldades que fogem competências termina destruindo. Por isso que a gente tem uma geração que orgulhosamente apresenta: eu vou ser melhor que meus pais, e estão conseguindo o contrário disso. Eu acho sempre muito delicado, porque eu acho que até quem erra tentando acertar. Claro. Acho que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma madrinha, nenhuma avó faz o errado querendo fazer o errado, faz o mal querendo. Eu prefiro, não sei se eu tô sendo iludida nesse momento, mas eu conservo essa ilusão, essa esperança no meu coração de que as pessoas não são mais ou não erram porque elas querem. Nesse aspecto você tá certo. Ai, graças a Deus. As pessoas não fazem isso porque são perversas, maquiavélicas e querem destruir os filhos. Elas fazem porque acreditam fielmente que essa é a melhor escolha. Agora, a educação, eu tenho que ver o resultado dela. Se o resultado não está sendo frutífero, então eu tenho que reavaliar a minha escolha. A Terra não é um lugarzinho assim, do mundo de fantasia. Isso aqui não é o mundo de Harry Potter. Aqui não é a ilha das celebridades. É um mundo de dificuldade. Então eu tenho que forjar no meu filho e na minha filha competências para viver essas dificuldades. Eu não tenho que fazê-los sofrer, mas eu não posso privá-los da capacidade de lidar com o sofrimento. Eu não posso... A história do não tô criando meu filho pra mim, tem que criar pro mundo, pro mundo. Como diz Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, são a ânsias da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não vos pertence. Somos como arcos e temos que projetar bem o lançamento dessa flecha, porque tudo que a gente quer, como o bumerangue, é que a gente jogue, mas ele volte pro eixo de onde ele foi. E nessa rodada venha com as suas próprias experiências, construa sua própria história. Então eu nem posso tolher, nem eu posso não desenvolver habilidades. É um equilíbrio, obviamente. Tem uma hora que a gente erra. Eu sempre digo que educação, relacionamento, família é o seguinte: a conta é, vamos ver o geral. Porque a gente erra e acerta. Nosso objetivo mais é acertar. O balanço é mais acertar do que errar, entendeu? E construir habilidades. A gente tem hoje a tecnologia que pode ser uma grande aliada ou pode ser uma grande inimiga. Eu suponho que você fale bastante sobre isso. Sim, na verdade não sou nem eu, né? Só que falo, né, Maria? Assim, tem pesquisas mundiais sobre o tema. A gente sabe de 11 anos para cá, quando se lançou os primeiros smartphones, aumentou gritantemente o índice de suicídio entre crianças e adolescentes. Ninguém vai dizer que tem a ver com isso, mas é estranho. Aumentou também por causa do acesso às redes sociais, a invigilância dos pais. Aumentou o narcisismo infantil e aumentou uma profunda queda de autoestima nos jovens, por comparações imensas nas redes sociais. E você, inclusive, é uma pessoa que contribui para desmistificar essa ideia de ideal que as redes sociais reforçam. Parabéns para você, que está aqui como uma voz lúcida para dizer: ninguém precisa ser uma Barbie para ser feliz, né? Então assim, e nós não precisamos nos comparar. Mas entenda, se por um adulto olhar a timeline de um celular com aquele bando de foto perfeita, maravilhosa. Assista esse vídeo aqui, A Vida Perfeita no Instagram. Né? Se pra gente que é adulto, que já tem... choca. Exatamente, já é frustrante, a gente já acorda num dia ruim, olha para aquilo, né? Compara o nosso bastidor com o palco do outro. Isso, eu acho essa sua frase perfeita, exatamente isso. Imagina como é que é isso para uma criança, para um adolescente. Então, sim, eu preciso entender que como pai, como mãe, como educador, qualquer que cumpra esse papel, claro que você vai ter acesso ao celular, mas eu preciso ter policiamento sobre isso. Então, as indicações sérias, indicações da academia, dos pesquisadores de comportamento humano A academia que você fala, academia... A universidade. As pesquisas no mundo todo mostram o seguinte: se você vai dar um celular depois dos 14 anos, gente,
Nossa, nesse momento muitas pessoas já desmaiaram do lado de lá porque já descumpriram essa regra. Claro que se você chega em casa depois de um dia ralado de trabalho, engarrafamento infernal, e a criança lá, é mais prático, toma! Eu sei, e ninguém vai julgar um pai ou uma mãe que faz isso. Mas acontece que educar não é fácil mesmo, sabe? Educar exige realmente doação, exige tempo, exige chegar em casa e pensar, não terminou o dia. Eu tenho seres humanos que são os mais importantes da minha vida, esperando por mim e que precisam de mim e não do que eu posso proporcionar. Aí você prefere dar brinquedos, você prefere dar um celular, um tablet e não se dar. Então, suprir esse vazio de afeto com coisas materiais, né? Que eu acho que muitas vezes tem a ver com isso que você falou. A pessoa foi privada de um monte de coisas a vida inteira e tem a sensação de que dar pro filho tudo que ela não teve de material vai resolver. Não, ela tá tentando compensar a adolescência dela. Faz o seguinte, se você teve sonho de ter patins e não teve, se dê um. Se você teve sonho de, sei lá, comprar uma roupinha de marca e não podia, compre uma pra você. Mas não pense que seu filho necessita disso não, ele necessita de você. Antigamente, quando a gente chegava em casa, as mães faziam assim, os pais. Ai, finalmente chegou. Porque assim, acabou o risco, né? Essa paz não tem mais. Talvez o maior risco seja essa janela aberta dentro de casa. E como equilibrar isso? Porque essa é a minha dúvida. A última vez eles vão entrar aqui em outras coisas. Na verdade, assim, eu queria trazer essa exemplo aqui, que a gente tem tantas questões como pais e mães, nessa questão aí de ser facilitadora, né, do aprendizado. Como equilibrar tudo isso, né? Como olhar essa parte, se eu disser aqui nessa parte de tecnologia que eles falaram, que pode ser uma grande aliada hoje, a gente está usando aqui, né? A nossa tecnologia sendo nossa aliada, a gente conseguindo se falar, a gente conseguindo conversar, a gente conseguindo aprender tantas coisas, como a gente conseguir lidar isso com os nossos filhos, porque como o Macário falou, né? São todos diferentes, são mundos diferentes, e a gente tem uns que a gente vai deixar o acesso ao telefone e eles realmente não ligam, tem outros que a gente vai deixar e eles ligam. A minha filha fica o tempo todo agora eu esqueci, meu Deus, o nome do negócio, mas não é Instagram não, é um outro lá que ela adora, conversar sobre livros e sobre coisas. Eu vejo uma coisa até uma parte saudável, mas o excesso, né, às vezes fica muito tempo só ali e tal, pode não ser tão saudável. Então, como a gente faz para criar oportunidades, para não deixar tudo, né, a nosso papel de pai passar para um celular? Então, assim, eu não quero entrar nessa questão aqui, mas eu estou colocando, assim, como a gente precisa lidar na formação da personalidade dos nossos filhos, a questão da sociedade, a questão do aprendizado e todas as questões morais que isso aí está envolvido, isso sim faz parte do nosso pensamento, né, do nosso desenvolvimento como pais, pensar em como equilibrar isso. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o vídeo? Vou abrir aqui. Não, ninguém quer comentar nada ainda. Eu vou passar aqui. Peraí, que agora me perdi. Achei. Beleza, então vou passar aqui para esse próximo slide. Depois a gente pode conversar mais. Não. Peraí, vou passar para cá. O despertador está na hora aqui. Ok. Vocês estão vendo minha tela? Meu slide? Sim, mas não está inteiro. Agora tá, muito obrigada. Então aqui, né, aí a gente pega a forma que Jesus nos ensinou, né? Ele foi aquele exemplo de liderança inspiradora, né? O Walter falou sobre o chefe dele,
que era um paizão, e hoje a gente fala muito sobre isso, né? A liderança inspiradora, né? A gente tem o chefe e tem o líder. A gente quer ser a gente quer criar os nossos filhos com austeridade ou a gente quer criar com inspiração? Jesus foi o nosso exemplo de inspiração, que ele sentava com os seguidores dele e ele ensinava por meio de parábolas, ele chamava a atenção de uma forma sutil, né? Ensinando, dando exemplos, e ele tinha essa questão de ser espontâneo em todos os momentos, pela retidão que ele tinha de viver aquilo que ele falava. Então, assim, para nós, eu confesso que é muito difícil viver 100% como a gente gostaria que fosse, né? Viver real o que a gente fala. Até porque nós ainda estamos nesse desenvolvimento aí como seres humanos, como seres em desenvolvimento e como pais. Mas é interessante a gente sempre lembrar isso, né? Jesus era inspirador, ele tentava trazer essa questão da moral e da ética de uma forma muito inspiradora, muito simples, muito bem colocada, para realmente trazer esse valor que a gente precisava, né, ter desde aquela época. E acho que até hoje mais ainda, né, gente? Se a gente pensar, a gente precisa todos os dias e cada dia mais ouvir o que o Jesus falou para poder viver. Então, assim, facilitadores da aprendizagem, o que seriam facilitadores de aprendizagem? Até peguei num site de escola, né, que hoje a gente vê muito a diferença. Na minha época, a professora sentava lá na frente, escrevia no quadro, explicava e depois ela ia embora. Ela não tinha essa interação, a gente não podia nem levantar da carteira, não podia nem falar. Eu me lembro que a professora jogou até o apagador em mim uma vez, porque eu só falava e ela né, pedindo para eu ficar quieta, não ficava, ela me jogou o apagador. Então, assim, hoje em dia, a gente já tem essa mudança, né, dos professores, e a gente pega isso, traz para nossa sala de aula de casa, né? Facilitadores de aprendizagem são responsáveis por criar um ambiente propício à aquisição de novas informações e, assim, facilitar a aprendizagem. É importante ter em mente que pessoas aprendem de formas diferentes. O facilitador de aprendizagem respeita essa realidade. Ele identifica as características de seus alunos e dá a eles autonomia para aprenderem de forma que for mais conveniente. Dentro de uma sala de aula, os estudantes são os protagonistas e os facilitadores são guias desse protagonismo. Então, assim, aqui, como eu falei, né, peguei um exemplo de professores, mas na nossa vida também é assim, né? Como pais também é assim. A gente está ali para facilitar a aprendizagem. Então, né, pelo menos o nosso modelo, antigamente, não, fica quieto, tem que obedecer e tal. E hoje em dia, se a gente trouxer aquele modelo lá dos nossos pais, dos nossos avós para hoje em dia, não funciona. Não funciona porque a gente vai criar filhos mais revoltados, vai ter uma dificuldade muito maior de lidar com tudo isso, porque existem, né, as redes sociais, existe tudo que está contrapondo isso. Então, como que a gente consegue trazer um melhor modelo para a atualidade? Então, como facilitadores da aprendizagem, a gente mostra uma boa comunicação, que, né, a comunicação é uma ferramenta indispensável, a gente aposta nas atitudes alinhadas com o discurso, a gente investe em posturas maduras e resilientes, ou seja, a gente chama a atenção da criança, né? Ah, não, olha, uma questão de ser madura e resiliente, olha, não, puxa, não deu certo agora, mas vai dar certo de novo, então a gente, né, puxa para que eles sejam mais resilientes. A gente reconhece, né, nós como pais também reconhece que não sabe tudo, a gente precisa ensinar, isso eu não sei, mas, né, a gente pode aprender juntos, ou vamos estudar juntos que eu vou te ensinar. Então a gente precisa reconhecer que a gente ainda está também nessa fase de evolução. Desenvolver habilidades socioemocionais e não planejar ser um exemplo para o filho, né? Mas não planejar um exemplo assim para você um exemplo perfeito, mas você viver o exemplo a todo tempo, se realmente ir se desenvolvendo como Jesus fazia, né? Vivia o que falava. Bem, aí aqui eu vou pular isso aqui e vou entrar aqui. Eu aqui trouxe um pouco para vocês essa questão da gente até para conversar um pouco, discutir um pouco mais, olhar vídeos, ver slide, conversar. Por quê? Porque isso é um processo de aprendizagem, a gente trazer várias formas de aprender, né? Porque cada um aprende de uma forma diferente. E quando a gente conversa, a gente debate,
a gente tem 70% do aprendizado retido, né? Através dessa pirâmide do William Glasser aí, ele fala da questão do método passivo e do método ativo. Então, para usar para os nossos filhos, a gente também entra nesse aspecto, né? De como a gente conversar com eles, né, numa questão de discussão, de desenvolver uma ideia, numa questão de realmente praticar, então deixar que ele faça, que ele erre, para que ele volte e você possa ensinar um pouquinho mais, igual Jesus fazia, né? Volta, volta, vem, ensina de novo, e a gente realmente chegar no momento em que eles vão ensinar aos seus filhos aquilo que aprenderam e eles vão ser cada vez mais melhores pessoas, como nós, né? Como praticantes, né? Já ensinando a alguém a alguns conceitos, a parte moral, a parte conceitos materiais e tudo, a gente já está ensinando para eles, então a gente está realmente aprendendo muito mais quando a gente chega a pôr em prática aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais ou aquilo que a gente gostaria de ter aprendido, né? Que a gente sabe que é um outro modelo que a gente aprendeu. E aí, aqui a gente tem, né, a parábola do filho pródigo, em que o pai permite que o filho vá em busca dos seus anseios. Ele queria a parte dele da herança, porque ele queria viver a experiência dele. Ele realmente foi, ele não se deu bem na escolha que ele fez, mas quando ele voltou, ele estava lá, o pai foi em direção de braços abertos para receber o filho. E ele não, na verdade, o filho devia estar lá na cabeça, será que ele vai me querer de volta? Aí eu vou me jogar nos pés dele e pedir perdão. Mas o pai em nenhum momento humilhou o filho, ele realmente recebeu o filho de volta e, né, deixou que ele vivesse aquele aprendizado para que ele realmente voltasse transformado. Porque, como eu falei no slide anterior, quando você vivencia aquilo, você realmente aprende muito mais profundo. Então, quando a gente deixa o nosso filho viver alguma coisa e errar, e a gente realmente está ali para recebê-lo de volta e acolher, a gente consegue que ele aprenda a lição. E a gente tem aquele exemplo para ele sempre, né? Olha, lembra da outra vez que você foi fazer isso? Não deu certo. Talvez você tenha que fazer de alguma forma diferente. Então, como que a gente aprende, né, a todas essas nuances do aprendizado, todas essas nuances da convivência com os nossos filhos, para tornar eles pessoas melhores. E aí, aqui nós, né, pensamos como ser um exemplo vivo para os nossos filhos, pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. São Francisco de Assis. Se a gente viver realmente o que está dentro do evangelho, né, os preceitos morais do evangelho, e a gente realmente se dedicar a passar isso para os nossos filhos, chances de que a gente vai ter muito sucesso como pais. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Obrigada a todos. Eu vou deixar aberto aqui se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Ana Paula, eu queria te parabenizar aí, viu? Estou chegando na cidade, prazer em te conhecer. Prazer, você colocou bem o objetivo que você tinha hoje para nos falar, muito bem colocado, eu agradeço. Só para complementar, assim, eu gostaria também de fazer alguma colocação assim. Quando nós reencarnamos, nós temos os filhos que nós recebemos, nós temos a família que nós temos que estar, né? Agora, por mais que haja essa influência externa, nós sabemos qual é o nosso papel de filhos, qual é o nosso papel de pai, né? Eu acho que uma das atitudes que nossos pais temos que ter com os nossos filhos é, desde pequenos, já ensinar os valores morais. Porque mesmo que mais tarde eles resolvam por outro caminho, o que nós temos? Nós temos a nossa consciência que nós cumprimos a nossa parte. O espírito é único, hoje nós estamos pais ou filhos, mas assim que a desencarnação, cada um não tem ninguém perto, né? Não vamos ter a mamãe, papai, filhinho perto. Então, o que eu penso é isso. E nós, na doutrina espírita, nós temos essa responsabilidade, porque não é fácil educar filho mesmo, não é fácil, é trabalhoso. É muito fácil, às vezes, a gente terceirizar isso. Mas nós, na doutrina espírita, nós aprendemos que o mais importante é esse acompanhamento, desde o berço, desde o bebê, com limites e tudo mais.
Mas parabéns, viu? Nós agradecemos, agradeço muito a sua colocação e um bom dia a todos vocês, viu? Obrigada, Nilsara. É justamente a gente falou nessa construção, foi o que a gente falou, né? A gente dá o nosso melhor, mas a responsabilidade pela evolução, e aí eu queria deixar essa frase assim bem colocada, a responsabilidade pela evolução é de cada um, né? Nós fizemos o compromisso no momento do desencarne, nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, o que a gente ia ser, o que a gente ia trabalhar. Então, assim, os nossos pais estão ali para nos dar apoio dentro do conhecimento deles, mas não é responsabilidade deles a evolução dos filhos, assim, é de dar o melhor na sua missão de pai, porque aí é o meu desenvolvimento como mãe é de ser a melhor mãe possível, e a minha filha vai aprender aquilo, né, como você falou, na primeira infância e tal, e ela vai estar ali para se desenvolver como ser humano, como na sua evolução, ela está responsável pela sua evolução. Então, se ela falhar, a responsabilidade não pode ser minha, porque eu dei o meu melhor, é porque ela escolheu os caminhos dela, né, a gente leu até no Livro dos Espíritos, ela escolheu o caminho dela e ela vai ter as consequências quando retornar ao plano espiritual. Obrigada, viu? Alguém mais quer comentar? Lu? Ana, eu procurei o lugar aqui para escrever, não achei, então só quero agradecer, achei a sua palestra excelente, que bom que vai ficar gravada, depois eu vou indicar para as evangelizadoras, que realmente ajudou bastante. Muito obrigada, viu? Tá ótimo, querida. Eu posso compartilhar os slides também, eu mando para vocês, tá bom? Então é isso, eu vou passar para o Walter. Parabéns, Ana Paula. Eu acho que assim, não apenas o desenvolvimento, né, do tema como um todo, mas essa expressão que você utilizou como facilitadores do aprendizado, ela é muito aplicável, né? Porque dá uma visão maior, né? Saindo daquela questão assim de ser pai, ser mãe, né? Facilitador da aprendizagem. Por quê? Porque é uma aprendizagem para a vida, né? Nós, como pais, nós gostaríamos de dar o nosso melhor, contribuir para a formação de um homem, de uma mulher de bem, né? Para a sociedade. E nós sabemos que nós criamos nossos filhos para o mundo, né? Um dia eles vão deixar o ninho, né? É muito conhecida essa expressão, né? O ninho vai ficar vazio. E a gente quer que eles possam caminhar com seus próprios passos, construindo a sua história, né? Seja ela profissional, seja ela familiar, com uma outra pessoa. É o curso natural da vida. E se nós tivermos esse feedback de que nós construímos homens e mulheres de bem, eu acredito que a gente terá cumprido a nossa missão na Terra, né? As experiências, cada um vai construir, é óbvio, né? Cada um tem que criar sua própria história através das suas próprias vivências e suas próprias escolhas. E a nossa contribuição, realmente, né? Facilitadores da aprendizagem para a vida. Parabéns, parabéns, Ana Paula. Foi muito, muito bacana a sua explanação e a forma como você trouxe interagindo conosco. Alguém mais gostaria de comentar? Tecer comentários? Vou agradecer pela palestra também. Parabéns, Ana. Muito enriquecedora. Muito reflexiva. Eu falo que todas as palestras aqui no Centro Espírita estão sendo muito, muito reflexivas para mim. Se não tem um aprendizado intelectual, tem aprendizados morais. Então, isso é muito bom, né? Com relação ao tema, que é bastante complexo, ele é um tema difícil. Ao longo da sua palestra, eu fui fazendo uma série de construções mentais aqui, pensando assim, em cada uma das palavras que foram ditas, do Walter, eu falei, olha, não tem uma regrinha. No entanto, o quanto é difícil, eu não sou mãe,
né? Eu falo que eu não sou mãe por opção, mas também eu não acho que seja por opção. Eu não sou mãe porque não tinha que ser neste ciclo, né? Seja por uma misericórdia ou por sei lá qual motivo, mas não fui mãe, né? Então, para o próximo, talvez eu tenha esse aprendizado, mas nesse ainda não. Mas eu fico pensando quanto é difícil para um pai hoje educar o seu filho, mesmo sendo um facilitador. Porque, assim, imagine o que eu faço para blindar o meu filho desse mundo material, né? Desse mundo materialista que nós somos educados. Então, durante a sua palestra, foram uma série de reflexões aqui que eu, né, fui fazendo, de que, olha, não tem regrinha, você tem uma educação moral para ser dada, no entanto, tem todo um contexto social muito difícil que nos é colocado. Aí tem o Rossandro falando, olha, o ideal é você dar um celular a partir dos 14 anos. Isso é totalmente da realidade, porque você, aos 8 anos, a criança já sabe lidar totalmente, domina, te ensina. Então, assim, como você blindar uma criança disso? Ou esse é o melhor caminho? Enfim, é uma série de questionamentos que, assim, resumindo para mim, o que eu vou levar hoje é, assim, ser pai e mãe é um aprendizado seu. Então, é você olhar para dentro de si. É você se desenvolver quanto espírito, porque se você tem um filho ali, ou seja, você esteja inserido num contexto familiar e principalmente ter um filho, o aprendizado é muito mais seu, eu entendo assim, do que efetivamente a responsabilidade de você criá-lo para, porque nós precisamos lembrar sempre que ele sempre terá, e você disse isso muito bem, o livre-arbítrio. Né? A escolha será dele. A palavra, então, como o Walter falou, facilitador, ela foi muito bem colocada. Né? Então, é esse que eu estou levando aqui. Né? Eu sou tia, eu sou amiga de filhos, de amigas minhas. Então, assim, é nesse sentido, é você olhar e olhar para dentro de você quanto é este papel, o que você tem que aprender com isso. Porque ser pai e mãe também não é só ensinar, né? Com certeza, com certeza. Acho que a gente aprende muito com essa missão que nos é dada e que não é dada para outras pessoas, né? No seu caso, você não teve essa missão, mas com certeza você tem outras. Então, assim, a gente tem um desenvolvimento, é como, né, Jesus ensina para a gente, Deus colocou para a gente essa questão, não, você vai ser mãe, vai ter que aprender isso, isso e isso. Eu tive que talvez lidar com perdas, né? Perdi o meu filho e depois a minha filha, né? Eu fiquei muito mal quando ela decidiu morar com o pai, porque para mim foi uma outra perda, foi uma dedicação que eu tive, que de repente ela foi. Então, assim, hoje eu amadureci muito, eu aprendi muito com isso, muito. Porque eu entrei num processo de depressão e depois eu precisei sair desse processo, porque assim, não, eu não perdi, ela não é minha, ela é do mundo, e com 12 anos, né, né, no Livro dos Espíritos fala de 15 a 20, mais menina, mais antecipada, com todas essas questões tecnológicas, as crianças se desenvolvem muito mais cedo. E ela tomou essa decisão, ela quis, e o que eu ia fazer? Primeiro eu pensei em não deixar, porque eu poderia não deixar, né, já que eu tinha guarda, mas eu ia criar uma confusão total e eu resolvi deixar, e deu no que deu. Então, assim, eu precisei aprender muito com isso. Então, como que a gente aprende com os nossos filhos, né? As nossas fraquezas, porque para mim era como se fosse... ela era uma questão que me dava força, que me dava vontade de seguir, que eu tinha que conquistar várias coisas porque ela estava aqui comigo. E depois porque minha mãe já tinha morrido, meu pai já tinha morrido, eu só tinha ela. E aí ela resolveu ir. Então, assim, eu fiquei sozinha, de repente, foi bem difícil. Mas aprendi muito, e agora eu vivo muito bem com ela, com todos os aprendizados, me tornei uma pessoa super diferente. Então, assim, sim, é um aprendizado para nós. Obrigada por ter trazido isso. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Oi? Só um comentário rapidinho, talvez uma complementação, desculpe aí, eu sei que está cá do horário, né? Rapidinho, né? Sobre essas questões que a Ana falou, muito bem colocado, Ana, parabéns pela palestra. Tá? Eu não poderia deixar de falar, talvez, é um entendimento que eu tenho da doutrina espírita, né? Lendo os livros de André Luiz, até a própria obra de Kardec, né? A gente percebe que
A gente sabe que as uniões familiares, os espíritos falam que são muito mais por empatias, né, do que antipatias, né? E cada ser que encarna numa família, né, podemos dizer os filhos, né, cada um traz em si uma bagagem espiritual. Obviamente que essas bagagens são diferentes, porque cada um está em um processo de evolução. Tá? E, obviamente, que a educação para esse ser vai ser diferente, porque uns estão em defasagens morais, outros já estão adiantados. Então, aqueles que estão em defasagem, os pais têm como obrigação, né, cuidar para que ele consiga colocar nessas crianças esses valores morais que ainda falta para eles, que são ainda em construção, vamos falar assim. Aqueles que já estão em construção, os pais têm só, vai ter o trabalho apenas de ajudar a evoluir mais esses valores, né? Porque aqui na Terra a gente está evoluindo mais moralmente do que intelectualmente, a verdade é essa. Estamos aqui para buscar valores morais em nossos espíritos, né? E é por isso realmente que essas questões da educação é importante, né? E os espíritos falam, né, que do 0 aos 7 é o momento que você tem que colocar esses valores para esses seres que estão chegando, né? Tanto que eles falam, se você não faz isso do 0 aos 7, como é que você vai querer que ele te obedeça nos 17, né? Então fica difícil, né, se você não consegue colocar isso. E se as pessoas começassem a entender essas questões do livro dos espíritos que eles colocam para a gente, entender que esses seres, eles trazem essa bagagem, a gente tem que cuidar dessa educação nessa fase de idade. A gente vai cuidar para a vida toda, né? Mas essa é a fase principal, é a construção desses valores na criança, é a base. Porque se você não constrói ali no começo, depois do meio adiante vai ser difícil, né? É complicado, tá? E depois ele vai seguir o caminho deles, né? Eles vão ter que aprender a andar por suas próprias pernas, né? Eu tinha um amigo meu que falava assim, o mundo ensina, né? Mas de que maneira o mundo ensina, né? É até meio assim covarde falar uma coisa dessa, né? Porque o mundo ensina de várias maneiras, né? E aí as tragédias podem acontecer, né? Se você tem a base aqui embaixo, você não deixa essas tragédias acontecer, né? Você consegue se segurar. Mas é tudo esse aprendizado maravilhoso, né? E é uma questão que eu gostaria de falar, né? Que fica marcado aqui, mas foi muito bem colocado pela Ana. Parabéns, Ana. Que Deus te abençoe, né? E que possamos estar sempre aqui, né? Nesse horário, fazendo essa reflexão sobre o sistema de família, né? Obrigado, Walter. Ok. Obrigado, Ronaldo, por seus comentários. Edmur, nós já temos o nosso palestrante, o tema do domingo que vem. Tá no mudo. É o Ivandro Coutinho Xavier. Bacana. Ótimo. O Ivandro, para quem não sabe, é o pai das nossas amigas Letícia e Priscila, que já estiveram conosco em domingos anteriores. Então é isso aí, pessoal. Agradeço de coração, primeiramente, a presença de todos neste momento, nesse encontro fraterno, e também a participação, é óbvio, né? Os comentários de todos vocês são extremamente enriquecedores, né? Parabéns, Aninha. Desejo a todos vocês um ótimo domingo, uma ótima semana que se inicia. Sigamos em frente, nos cuidando dos nossos entes queridos. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine.